Amém, queridos, graça e paz. Quantos estão felizes essa noite? Por esse tempo de celebração, por esse tempo de comunhão, de festa, de entrega. Para nós, hoje é um dia muito especial. Eu quero dizer para você de DPB Reviver, que hoje nós estamos muito felizes de estarmos aqui, participando desse momento tão importante, dessa celebração tão especial. Esse tem sido tempos que Deus tenha realizado uma grande obra. Ele tem restaurado, Ele tem renovado, Ele tem reconfirmado os chamados. E eu sei que na sua vida, essa noite e esses dias, isso vai acontecer. Eu creio que Deus não estabeleceu esse tempo para coisas menores, para coisas sem importâncias. Ele nos trouxe para esses dias, para esses tempos, com um propósito muito além daquilo que nós possamos imaginar. Porque a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou possamos imaginar. Aleluia. Hoje o teu coração tem que estar cheio dessa expectativa. Você tem que viver na intensidade tudo aquilo que Ele tem para te entregar nesses dias. Você não pode colocar limites. Você não pode estabelecer nenhum tipo de condição que possa impedir que você venha a transbordar da presença dEle. De repente, por causa de algumas circunstâncias, nós colocamos limites no agir do Espírito Santo, no agir do Senhor em nossas vidas, por uma condição humana, por talvez o que vão pensar da gente, pelo movimento que nós vamos fazer. Mas eu quero te dizer que esses são dias diferentes. São dias que você não pode viver uma mesmice, não pode viver uma rotina espiritual. Você tem que estabelecer um momento muito amplo dentro de toda essa configuração. Eu quero estar e falar da minha alegria de estar com vocês essa noite, nessa festa de celebração. É uma grande honra fazer parte desse banquete. Esse banquete que Deus vai e tem servido para todos nós esses tempos. Quando eu recebi esse convite do pastor Júnior, há 45 dias atrás, 60 dias atrás, foi uma coisa que mexeu muito comigo. Eu falava com Marivânia sobre isso. E hoje, infelizmente, Marivânia não está aqui. E eu sinto muito a não estada dela aqui. Minha esposa está passando por algumas dificuldades na área de saúde. E se você, nos teus momentos de oração, puder liberar uma palavra para ela, nos teus momentos de intimidade com Deus, eu te agradeço. Mas ela mandou um grande abraço, e eu sei que nesse momento ela está ali no quarto, ajoelhada, porque antes de eu subir, eu falei: amor, eu estou subindo. E ela está prostrada uma hora dessa, orando, para que tudo aconteça conforme a vontade do Senhor, amém? Não conforme a minha vontade, porque se eu for falar da minha vontade, eu digo para você que eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Mas Deus me chacoalhou esses tempos para dizer: é hora de voltar. E não poderia existir melhor momento, como este momento, de um grande banquete, para nós estarmos reunidos para celebrar o nome do Senhor. Então eu quero dizer que bom que você veio, que bom que você está aqui, e creia, você está no melhor lugar que poderia existir esta noite. Tenha certeza disso. Então não perca essa oportunidade. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que se estabelece lá em Mateus 22, de 1 a 14, que fala sobre uma festa de casamento. Mateus 22, de 1 a 14,
Muitos de vocês já devem ter meditado nessa palavra, já devem ter passado por essa palavra, já devem ter estudado essa palavra, já devem ter sido ministrado nessa palavra. E essa palavra traz a reflexão profunda dos dias que vocês estão vivendo, nesse momento desse grande banquete. Então a palavra de Deus diz, e de novo Jesus usou o que? Parábolas para falar ao povo. E ele disse: o reino de Deus é como um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Depois mandou os empregados trarem os convidados, mas eles não quiseram vir. Então mandou outros empregados com o seguinte recado: digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já mandei 18, e os bois gordos, e tudo seja pronto. Eu quero que você entenda que essa parábola, que essa linha de entendimento, e quando Jesus resolve falar por parábola, e você entenda que parábola na Bíblia, ela é uma história curta e alegórica, protagonizada por seres humanos, que utiliza elementos do cotidiano para ilustrar verdades espirituais, morais ou princípios do reino de Deus. Isso é uma parábola. O Senhor estava pegando uma festa de casamento para contextualizar todo um movimento espiritual dentro desse tema que foi passado para todos nós, dentro dessa festa tremenda que está acontecendo, que é a festa dos tabernáculos. E através dessa parábola, ele fala no convite de Deus para o reino dos céus, que é oferecido a todos, e na necessidade de aceitar esse convite e se preparar com as vestes adequadas, a fé e a vida em santidade, para não sermos excluídos dessa festa eterna. Temos que estar preparado. Você não vai para uma festa de qualquer jeito, amém? Quando você é convidado para uma festa, você cria expectativas, você cria condicionantes, você cria momentos, você pensa até no presente que vai levar para aquela pessoa que está estabelecendo aquele convite a você. Você não vem para uma festa de qualquer maneira. E é isso que Deus, esses tempos, tem dito a cada um de nós. Nós não estamos falando de vestes, nós não estamos falando daquilo que pode estar impactando uma visualização humana. Nós estamos falando da entrega do que você tem de melhor na sua vida. É isso que nós temos que buscar por esse preparo. E essa festa dos tabernáculos, que é a festa das cabanas ou a festa da colheita, comemora a libertação dos israelitas da escravidão do Egito e sua jornada pelo deserto até Canaã. Essa celebração, eles habitando em tendas e cabanas, além de celebrar a colheita de outono e a provisão divina, a festa tem um significado profético de esperança na vinda do Messias. Foi falado aqui, Jesus está voltando. Nós temos que estar preparados, prontos para esse grande movimento. Então, Jesus, e ela é associada à promessa de Jesus, de oferecer o quê? A água viva, espiritual a todos que creem. E o que é essa água viva? É uma vida em abundância que Jesus nos oferece. Jesus tem uma vida em abundância. Ele não oferece uma vida meia boca, vamos dizer assim, uma vida mais ou menos. Sabe, queridos, toda vez que eu me deparo com um cristão, que eu pergunto dele, como é que está a sua vida? E ele diz, mais ou menos, eu me preocupo. Eu me preocupo porque ele não nos prometeu uma vida mais ou menos. Ele nos prometeu uma vida em abundância. E se essa vida não está acontecendo, não é por falta do cumprimento da palavra dele. Nós temos que buscar essa reflexão e ver em nós
Aonde estamos impedindo o agir de Deus para que essa vida em abundância aconteça em nós? Porque a promessa está estabelecida, e nós sabemos que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Ele prometeu, haverá de se cumprir. Haverá de se cumprir. Mas nós precisamos fazer o nosso movimento. Então hoje, tudo se estabelece através de um chamado gratuito para todos. Porém, muitos procuram se esquivar. E o convite está aqui, ó, ao grande banquete. Que coisa tremenda! Um convite a um grande banquete. Se você conseguir visualizar a mesa que está posta, é algo muito sobrenatural, é profundo. Existe uma cadeira hoje que tem o teu nome, sabe, um lugar que é só teu, que não pode ser preenchido por mais ninguém, tem que ser preenchido por você. E é por isso que essa noite nós estamos aqui, para nós tomarmos o nosso espaço, para nós preenchermos o nosso lugar, e para que possamos dizer a plenos pulmões: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque essa cadeira não pode ficar vazia, ela não pode se perder dentro desse contexto. Então, na Bíblia, um banquete significa uma celebração de comunhão, intimidade e alegria, representando o reino de Deus, a generosidade divina e o convite para a vida eterna com Ele. Foi para isso que fomos convidados essa noite, para uma vida plena com o Senhor. Olha que coisa tremenda! Um banquete na Bíblia significa uma celebração de comunhão, intimidade e alegria. Nós não somos estranhos, nós não somos alguém que não tem relacionamento com o Senhor. Ele nos conhece, Ele sabe, até mesmo antes da palavra vir à minha boca, Ele sabe o que eu vou dizer. Ele sabe o que está no teu coração essa noite, Ele sabe o que permeia a tua mente, Ele sabe dos teus temores, dos teus medos, da insegurança que esses tempos têm se estabelecido na tua vida, e Ele tem dito: filho, filha, entrega a mim tudo isso, me dá isso. Muitas lutas ainda não foram resolvidas, porque nós às vezes tentamos resolvê-las na força do nosso braço, queremos através da nossa capacitação humana resolver coisas que estão nas mãos do Senhor. E muitas vezes eu vejo pessoas entregando a Deus as suas lutas, mas depois querendo ir lá buscá-las de volta. E isso é a pior parte, porque quando você volta à presença do Senhor para tentar buscar aquilo que você entregou a Ele, para que Ele lute por você, você está dizendo que não confia mais nele. Então esse tempo são tempos dessa comunhão plena, intimidade e alegria. Deus quer nos dar o que existe de melhor. Ele quer nos dar a salvação. Ele quer efetivamente estabelecer uma vida eterna, plena. E nós estamos aqui. E vamos receber na medida que nós nos predispusermos. Aquilo que a gente se predispor a receber, nós vamos receber essa noite. Você não tem que estar limitado a uma palavra que saia da minha boca. Você tem que estar na plenitude da dependência de Deus. Foi Ele que te trouxe, foi Ele que te convenceu a estar essa noite aqui. E é nele que você tem que colocar todas as suas expectativas. E aqui nesse momento eu quero entrar num tópico que eu julgo ser um tópico bem central.
desta palavra. Esta palavra, esse convite ao banquete, ele nos reporta a uma mesa, pastor João. E sabe, eu acompanhei vocês esses últimos 10 dias. Eu acompanhei. Todos os dias, eu acordo muito cedo, sabe? O cabo vai ficando velho, ele vai perdendo o sono. Eu acordo cedo, eu faço o café lá em casa, que só eu tomo. O pessoal não gosta muito do meu café, porque eu tomo café sem açúcar, tá? Aí o pessoal já não gosta muito. E depois eu vou ter o meu momento, o meu devocional, a minha reflexão. A mesa. E quando eu vi o fly da chamada da festa dos tabernáculos de 2025, o grande banquete, e eu vi essa imagem dessa mesa aqui, queridos, eu chorei. Porque existem confirmações de Deus que têm acontecido a todo momento nas nossas vidas. Eu estava à mesa e vi esse fly. E a mesa tem uma configuração tão especial para mim, sabia? Quando eu vi na segunda-feira o pastor Júnior com a pastora Lígia falando sobre o jejum, eu fiz jejum junto com vocês. Fiz jejum junto com vocês. Eu fiz. E depois eu vi o pastor Júnior e a pastora Lígia falando sobre o jantar em família, né? E eu vi aquelas fotos, eu até senti vontade de mandar uma foto minha, sabe? Mas depois já tinha passado a postagem de vocês. Aí eu disse, puxa vida, perdi o time aqui, pegar uma carona com meus irmãos da Reviver. Mas eu achei lindo aquelas famílias. E ali não se estabelecia a qualidade do local onde estava a mesa. Ali o que se estabelecia é o princípio da representatividade da mesa, que é o quê? Um altar levantado por Deus dentro de nossas casas, dos nossos lares. É isso. E depois eu via o jantar evangelístico. Que coisa tremenda. Quase que eu vou num desses, sabia? Quase que eu chego lá. Quase, foi por um triz que eu não chego num desses jantares aí. Aí eu queria chegar lá, eu digo, olha, eu vim jantar também. Eu quero jantar com vocês. Mas eu achei tremendo aquele movimento. E tudo que vocês têm feito, os ensaios, a dedicação, o pessoal pintando, o pessoal na serralheria, eu acompanhei intensamente tudo isso com vocês, cara. Me senti parte efetiva dessa igreja, sabia? Me senti parte. Eu digo, que tremendo, que comprometimento, que envolvimento. Então, a mesa, como um dos altares, ou o altar mais importante que Deus estabelece em nossos lares e em nossa casa. E como tem estado esse altar? Em algumas casas, lares, a mesa tem perdido o seu significado principal. Você entende? Tem servido para qualquer coisa, menos para o seu fundamento principal. Às vezes você chega, eu sei que isso não acontece aqui em DPB Reviver, graças a Deus, mas que você use isso, esses tempos, para ministrar de forma poderosa outras famílias. Mas às vezes você chega em algumas casas, em cima da mesa tem sacolas, tem bolsas, tem tudo, mas não tem o altar de Deus configurado ali. Tem tudo. E é isso que nós temos que ter como atenção plena. A mesa, ela é lugar de comunhão. Na mesa, no participar e na interação, quando você ou eu estamos em família, não é? Coisa tremenda. Você está ali à mesa, eu vi tantas mesas lindas, umas com lasanha, outras com macarronada. Eu digo, pronto, eu vou quebrar a minha dieta, não tem jeito, né? Cada alimento mais gostoso que o outro. Eu quero dizer para você essa noite, que você não está livre de me convidar qualquer dia desse para jantar com você. Amém? É só entrar lá no meu WhatsApp, ou no meu direct lá,
Mãe do irmão Wallace, eu digo, eu vou com todo, você não imagina como eu gosto de conversar comendo. Então, aquela comunhão da mesa, por favor, me passe o arroz, né? Por gentileza, me passa aí o macarrão. É um negócio lindo, não é verdade? Não é assim é dentro de um processo de comunhão pleno, nessa reunião. A mesa é lugar de ensinamentos. Através da palavra de Deus, através daquilo que Ele tem para nos ministrar. Eu tenho certeza que você, antes de estabelecer a sua ceia, estabelecer a condição com o seu alimento e a sua família, você libera uma palavra para o seu filho, para a sua filha, para a sua nora, para a sua sogra, enfim, para quem estiver partilhando com você daquele momento único. Então, é um momento de ensinamento. Nós ensinamos. Um momento pleno de renovação, onde nós, às vezes, até tratamos de assuntos que podem estar pendentes dentro de casa, e que nós sabemos que está pendente, e ali nós podemos tratar alguma outra circunstância dentro desse momento de intimidade, nesse altar que é essa mesa. A mesa é lugar de oração. A mesa é lugar de oração. Eu sei que você ora antes de comer. Eu sei que você ora antes de iniciar todo aquele momento de comunhão. E é ali, naquele momento, que se estabelece momentos extremamente importantes. Por exemplo, você quer ver uma coisa? A mesa, ela me ensinou, pastor Junho, num determinado momento, que é um lugar pleno de sacrifício. Um dia, isso faz um tempo, hoje o Luiz Fernando já é casado. Um dia nós estávamos em casa e a Marivânia falou assim: amor, pede um peixe para a gente comer, só está eu, você e a Fernanda. Aí eu disse, tá legal. Aí eu pedi um peixe para o tamanho dos três, né? Ali, só nós três. Quando o peixe chegou, o Luiz Fernando saiu do quarto. Ele saiu do quarto, eu disse, pô, o Fernando está em casa. Esse peixe não vai dar. E eu estava com muita fome naquela noite. Muita fome. E aí nós ali comendo e nos relacionando, e sobrou uma boa parte de uma costela. E eu olhava e o Luiz Fernando olhava. E ali tinha uma mensagem subliminar. Aí o Luiz Fernando falou assim: pai, o senhor quer? Eu disse, não, eu estou guardando para você. Mas eu queria. A realidade era essa. Mas a mesa, ela nos traz essa condição de um preparo diferenciado. E sabe, às vezes eu fico triste, porque cheguei a alguns lugares, eu vejo uma mesa tão bonita, tão bem ornamentada, com alimentos maravilhosos, tudo do bom e do melhor. Às vezes aquele pai, aquela mãe passou a manhã na cozinha preparando tudo aquilo, e aí quando é na hora de toda a família se reunir em volta daquele altar, naquele momento de celebração, de comunhão, de reunião, de ensinamento, de renovação, aí a gente vê um filho pega, prepara um prato e vai para dentro do quarto, para frente da televisão. Um outro filho pega um prato, aí vai para a sala de estar, para frente de uma televisão. Telefone é uma coisa que é impressionante. Sabe, queridos, se perdeu a essência. Nesse momento se perdeu. Um dia eu estava jantando com Marivânia em um determinado local, e pasmem, que quando nós saímos assim, eu e ela, a gente deixa os telefones dentro do carro, já vai se policiando.
É um momento meu e seu, em uma mesa, vamos ter um momento de comunhão, vamos conversar, E do lado da nossa mesa tinha 2 casais. E é impressionante, pastor Júnior, eles se falavam pelo telefone. Os 2 casais se falavam pelo telefone, eles estavam ali um na frente do outro. Você entende? Lá em casa a gente adota isso. Está na mesa, não tem telefone. A gente busca ter essa condição, porque a gente quer aproveitar tudo, sem nenhum tipo de reserva. Então, através desse banquete que participamos hoje, Deus tem preparado uma mesa especial para todos nós, amém? Ele preparou uma mesa super especial. O alimento que Ele está disponibilizando, que Ele está entregando para cada um de nós esses dias, é algo de primeira linha. Nós estamos recebendo do que há de melhor. Seja pelas danças, seja pelos louvores, seja pela palavra. As pessoas que vão passar por aqui, elas vão passar com uma missão única, de trazer para cada um de nós o que há de melhor dos céus para a terra. Creia nisso. Creia nisso. E nós precisamos estar atentos para podermos usufruir de tudo isso. Porque não foi à toa que fomos convidados para esse grande banquete. Essa parábola que nós temos aqui, em Mateus 22, fala das pessoas que criaram desculpas para não estarem dentro desse nível de convite. Muitas pessoas foram convidadas e criaram desculpas pessoais para não estar no grande banquete. Mas você não. Você priorizou estar aqui. E é por esse movimento, e é por tudo isso, que você vai, ou que nós vamos levar daqui, o que tem de melhor para cada um de nós. Então não adianta, porque fulano, ou ciclano, ou beltrano poderia estar aqui. Não, nós estamos aqui. Eu e vocês estamos aqui. E para nós essa noite é única, especial e definitiva em tudo aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Entenda isso. Não houve nenhum tipo de desculpa, como muitas pessoas deram, quando esse fazendeiro quis realizar esse evento, uma festa de celebração do casamento. E o filho, ele queria fazer uma grande festa, mas muitas pessoas priorizaram os seus compromissos pessoais, as suas condições humanas, e não atenderam a esse convite ou a esse chamado. E lá no final, lá no verso 14, o Senhor diz: pois muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Muitos foram convidados. Você pode ter convidado N pessoas e elas não estarem aqui, mas você está. Essa é uma noite que você vai levar daqui tudo aquilo que você tem buscado, seja na sua área pessoal, familiar, profissional, seja na sua restauração pessoal. Há um ano atrás eu fiz um propósito com o Senhor, de uma maneira muito definitiva. Eu saí de um processo, de uma condição, e eu disse para Ele: Deus, eu não quero subir em plataformas enquanto o meu coração não estiver alinhado à Tua vontade.
eu não quero falar nada que venha do meu entendimento. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu sei o quanto Ele me transformou em um homem melhor, quando eu me predispus a ouvi-lo, a estar na sua dependência plena, a aceitar o seu convite para esse grande banquete. Eu sei a restauração que Ele estabeleceu no meu lar. Eu sei. E eu não posso relativizar isso, eu não posso brincar com isso. E eu disse: Deus, vai ser dentro de um momento que eu entenda que é totalmente o Senhor no comando dessa questão. E foi assim. Porque eu já tinha vindo muitas vezes aqui, mas eu sempre vinha, dava uma palavra, uma saudação, dava um abraço no meu querido amigo e irmão pastor Júnior, na pastora Lígia. O pastor de vocês é um homem por quem eu tenho um carinho que você não imagina. Não dá para você mensurar o carinho que eu tenho por aquele homem, o respeito que eu tenho por ele. Às vezes fica difícil eu chamar pastor Júnior, porque a gente criou um nível de intimidade, de amizade tão consolidado. Às vezes fica difícil, e eu tenho que me policiar, porque eu respeito a estola sacerdotal que está no pescoço daquele homem. Eu sei que ele é um ungido de Deus, ele foi separado, escolhido, e ninguém a não ser o Senhor pode estabelecer qualquer tipo de situação ou circunstância com ele. Só o Senhor. Então, quando o convite do pastor Júnior chegou até mim, eu entendi que Deus estava dizendo para mim: é hora de voltar. Deus pode estar dizendo para você essa noite aqui, sabia? É hora de voltar. É hora de deixar os argumentos humanos, a visão totalmente voltada para aquilo que o seu intelecto pode estar estabelecendo. É hora de voltar a ser quem você era. É hora de voltar a ter dependência. É hora de voltar a ser submisso. É hora de voltar a ouvir a voz de Deus. E esse banquete nos traz essa grande possibilidade. Muitos estão perdendo essa grande oportunidade de estar junto com o Senhor à mesa por outros convites, até mundanos, e isso tem entristecido o seu coração. Por isso ele diz, que muitos serão convidados, mas poucos escolhidos. Mas ele não desiste, pois nos ama de forma incondicional. Ele não está olhando para essas circunstâncias. Não está olhando. Eu quero que você guarde essa frase no seu coração. Guarde. Se eu puder pedir alguma coisa de você essa noite, eu quero pedir para você que você guarde essa frase aqui no seu coração. Presta bem atenção. Guarda isso no teu coração. Quando o homem aprender a amar, terá descoberto a sua missão na terra. Quando o homem aprender a amar, ele vai ter descoberto a sua missão na terra. Guarde isso no seu coração. Porque esse amor sem entendimento, esse amor que a gente não contextualiza, é o amor que Deus tem ministrado em nossas vidas. É esse amor que Ele quer que nós exerçamos, pratiquemos. Não o amor da cobrança, não o amor da pressão, não, mas o amor do entendimento pleno de que Ele nos amou de uma forma sem limite.
Então, quando o homem aprender a amar, terá descoberto a sua missão na terra. E o convite ao banquete é isso, é um ato de amor. Independente de qualquer situação, Deus quer sua presença. Tudo isso foi preparado com uma única finalidade: nos oferecer o que Ele tem de melhor: seu amor, seu abraço, seu acolhimento. Quantos se sentiram abraçados ao entrar essa noite aqui? Glória a Deus. Sabe, toda essa atmosfera, toda essa condição, ela se cria através do que Deus está entregando para cada um de nós. E isso é algo tremendo. Muitas vezes, sabe, queridos, a gente acha que não merece, né? Que não é digno. Eu também, em alguns momentos da minha vida, eu me questionei sobre isso. Eu também. Mas eu quero dizer para você que Deus tem um mistério tão tremendo com cada um de nós, e é tão pessoalizado, é tão individualizado, que nós não podemos normatizar. Nós não podemos dizer que a forma que Ele fala com o Célio vai ser a forma que Ele vai falar comigo, ou a forma que Ele fala comigo vai ser como falar com você. Não. Ele tem um jeito todo especial de se revelar a nós, dentro de tudo aquilo que Ele quer fazer. E nós precisamos estar atento a isso, sabe? Porque em muitos momentos, algumas pessoas podem achar que você não é digno de estar sentado aqui, que você não é digno de ter recebido esse convite a um grande banquete, de que você não é merecedor. Alguém pode querer embutir em você, na tua mente, algo que não pertence mais à sua vida, para que te impeça de chegar até aqui, sabe? Uma vez eu conversava com um amigo, e ele falava sobre isso. Ele dizia: olha, Wallace, as pessoas têm cometido um grande erro, estão me procurando no meu passado, eu não estou mais lá. Eu não estou mais lá. Eu não estou mais lá. Fazem 22 anos que eu levantei as minhas mãos e aceitei o Senhor como meu Salvador. 22 anos. Nós temos 19 anos dentro da IDPB, sabe? E de lá para cá, é claro que não foi tudo resolvido, tem muita coisa a ser resolvida ainda, mas eu consigo ver, através dos meus filhos, da minha esposa, de muitos amigos com quem eu me relaciono, que eu me tornei nesses 22 anos uma pessoa melhor, que eu estou muito longe daquele cara que eu era. Então, aquelas circunstâncias de outrora, elas não podem ser parâmetro para estabelecer o que hoje acontece na minha vida, ou na sua. Quem é especialista em querer colocar vergonha em nós, é o inimigo de nossas almas. Deus, Ele não olha para aquilo que ficou ali atrás. Ele olha para onde você e eu podemos chegar, no que nós podemos nos transformar. E é por isso que Ele está nos dando essa oportunidade. É por isso que Ele estabeleceu esse convite para este grande banquete, porque Ele entende que eu e você somos sim merecedores, e que não pode pairar em momento nenhum alguma dúvida sobre aquilo que Ele quer entregar para cada um de nós. Não interessa o que ficou para trás,
Existem pregadores que falam assim, o que importa não é como você começa, mas como você termina. Então que terminemos dentro de uma jornada produtiva, integral, de dedicação, sabe? De tudo aquilo que era necessário fazer e nós fizemos. Não criemos desculpas, não criemos, sabe, algo paralelo para justificar a não conclusão da missão que foi nos entregue. E eu já quero caminhar aqui para o fim, porque eu entendo que as sementes que estão sendo colocadas em nossos corações, elas vão frutificar, elas vão estabelecer a sua fundamentação naquilo que é preciso acontecer e ser realizado. Então, minha irmã e minha irmã, você que hoje está aqui nessa noite, que atendeu a esse convite, que disse sim para o Senhor, entenda e visualize a magnitude e a importância do seu movimento. E não deixe que fique no meio do caminho todas as decisões e atitudes que você tem que tomar, sabe? Você é merecedor, você é digno de estar aqui. Uma vez, quando eu me questionava muito sobre isso, em uma dessas madrugadas que eu acordo e vou lá para um quartinho que eu chamo de escritório lá em casa, porque é mais closet da Marivânia do que meu escritório. Quando eu vou para lá, aí eu me debruço lá na meditação de uma palavra, choro na presença de Deus, peço dele a sua misericórdia, que ele nunca deixe o meu coração estar povoado de algo que possa trazer uma discordância daquilo que ele me ensina todos os dias. E em uma dessas madrugadas eu estava lá, há uns 4, 5 meses atrás, e eu liguei o meu celular e inadvertidamente coloquei ele no Wi-Fi. Eu comecei a pesquisar algumas coisas, e eu entrei num nível de questionamento comigo, de não ser digno, de não ser merecedor. E naquele momento um amigo em comum nosso, pastor Júnior, ele parece que estava também em um mesmo processo de madrugada, e ele mandou um louvor para mim que foi algo que mexeu muito comigo, que dizia, sabe, eu não sei o que ele viu em mim, eu não entendo porque ele me amou. E eu fui meditando naquela letra daquele louvor, e eu fui me derramando, cheguei ao chão, agradeci a Deus. Hoje eu sei que ele tem um grande projeto dentro da minha vida, e não passa em nenhum momento pelo que eu já vivi há 8 anos atrás. Não é nada disso, não é nada disso, porque foi um momento de intimidade suprema que se estabeleceu dentro daquela noite, e eu consegui ver nitidamente o que ele quer. Então, hoje você tem a oportunidade de tomar uma decisão definitiva com relação à sua vida. A mesa está posta. A mesa está posta.
o banquete está servido, e você está aqui, aceitou o convite, está aqui. Então todo o cenário está montado. Não crie desculpas, aceite o chamado de Deus, aceite, não crie nenhum tipo de desculpa, não crie nenhum tipo de empecilho, não crie nenhum tipo de condição que possa te impedir de vir para a sua presença. Eu gostaria que você ficasse de pé nessa noite.